Muito bem. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar respondendo alguns exercícios aí da última lista. Aí depois, na segunda parte, a gente passa algum outro conteúdo. Tá? Eu lancei a nota de vocês lá, tá bom? Do A2. Tá lançada lá. Vamos resolver alguns exercícios dessa lista aqui. Vamos ver se sim. Tem algum exercício aí que vocês fizeram, querem que eu resolva ou posso escolher ele aqui? Muito bem. Então, vamos lá, vou fazer aqui. Então, esse exercício aqui, número 5, né? Está faltando o B aqui, ó. É saber a resistência equivalente entre os pontos A e B, ou seja, se colocar um aparelho aqui para medir a resistência, né? Um ohmímetro aqui, qual é o valor da resistência que ele vai medir? Vai medir a resistência total. Então, eu tenho que achar a resistência total aqui desse circuito, né? Então, vamos analisar esses nós que tem aqui, ó. Eu tenho um nó aqui, vou chamar aqui de X, Y, Z e W, tá? E repara o seguinte, esse nó Y e Z aqui, ó, ele é o mesmo ponto elétrico, né? Porque entre eles só tem um fio. Então, eu posso redesenhar o circuito dessa forma aqui, ó. Aqui 3, 6, 9. Aí aqui o Y e o Z juntos aqui, ao mesmo ponto, né? E aqui segue o circuito. Aqui seria o W, aqui o Y, aqui A e aqui B. 9, 6 e 3. Então, ó, né? O que eu vou ter aqui, né? Esses dois resistores aqui, ó. Esse resistor aqui e esse daqui, eles estão em série, né? Então, 3 mais 3, ou 3 mais 6 em série vai dar 9. E aí vai ficar 9 em paralelo com 9. Certo? 9 em paralelo com 9. Então, 9 paralelo com 9, o resultante é um resistor de 4,5, né? Que eu pego o valor e divido pela quantidade. São 2 de 9, então 9 dividido por 2. E aqui embaixo é a mesma coisa, né? Esses dois caras aqui estão em série, eu somo os dois, eles vão ficar em série, vai ficar 9 paralelo com 9. Então, o que esse circuito aqui vai ficar, vai ser assim, ó. Aqui vai ficar um resistor de 4,5 e aqui embaixo o outro resistor de 4,5. Né? Então, aqui vai ficar em série, resistência total, 9. Tá? 9. Então, aqui letra A. Okay? Então, aqui, ó, só por análise do circuito, sem fazer muito cálculo complexo, a gente chega no resultado, tá? Alguma dúvida aí, pessoal? Aronildo, Henrique, Sil, tudo tranquilo? Estão muito quietinho hoje. Então, vamos lá. Opa, boa noite. Boa noite, João. Então, vamos lá. Vamos fazer mais um aqui. Fazer o circuito 8. Tá? O 8 quer saber o seguinte. Ele quer saber a tensão entre os pontos A e B. Né? Quer saber a tensão aqui. Né?
qual que vai ser essa tensão? Essa tensão vai ser a tensão em cima do resistor RB, né? RB, esse resistor de 3 ohms aqui. Então, pela lei de Ohm, né, a tensão é igual a R vezes I. Então, se eu souber qual a corrente que vai passar nesse resistor, chamar de IB, né, para mim achar essa tensão VAB, eu vou pegar o RB e multiplicar por essa corrente IB. Então, a gente tem que saber qual é o valor dessa corrente IB, né? Então, a gente sabe que aqui é o seguinte, ó, eu tenho duas fontes, uma de tensão e uma de corrente, e eu posso utilizar aqui o método da superposição para poder chegar nesses valores de corrente. Tá? Então, eu tenho que achar a corrente fornecida pela fonte de corrente e a corrente fornecida por essa fonte de tensão de 18 volts. Então, vamos ver aqui pela fonte de tensão de 18 volts, como que vai ficar o circuito, ó. Pelo teorema da superposição. Aqui vai ter o RA, aqui o RB, aqui o RC, e aqui, para mim eliminar a fonte de corrente, eu mantenho aqui um circuito aberto, né? O teorema da superposição diz isso. Aqui é U, né? Está usando U. Então, vamos ver o seguinte, ó. Se aqui está aberto, como que vai funcionar esse circuito? A corrente vai sair da fonte, chegar aqui nesse nó, vai circular alguma corrente aqui no RC? Pessoal, Henrique, Maronildo, Silvio. Eita, meu Deus, o que eu fiz aqui? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estou por aqui, professor. Ah, tá. Então, aqui, ó. Vamos analisar aqui, ó. Nesse circuito aqui, a corrente vai sair aqui do positivo e vai chegar aqui nesse nó. Né? Nesse nó, ela vai descer aqui pelo RB, né? E aqui eu teria um RC. Só que a corrente, ela só circula em caminhos fechados. Como aqui está aberto para eliminar a fonte de corrente, a corrente aqui vai ser 0 ampere. Né? Então, se não vai ter circulação de corrente, né? Qual que vai ser a tensão nesse resistor aqui? Ó? A tensão é dada pela lei de Ohm, né? A tensão é igual a R vezes I. Então, a tensão no RC vai ser o RC vezes a corrente. Se a corrente é 0, a tensão é 0. Então, esse cara aqui, nessas circunstâncias, ele não está sendo utilizado, ele não está contribuindo para o circuito. Então, o meu circuito eu posso resumir, né, para isso aqui só. Para isso aqui, o circuito que influencia, que sofre influência da fonte de tensão. Tá? Utilizando aqui o teorema da superposição. Utilizando o teorema da superposição, a fonte de tensão vai contribuir somente com esse circuito aqui. Então, aqui, ó, aqui que eu vou ter um circuito em série, né, onde a tensão da fonte aqui, os 18 volts, ele vai ser dividido, né? Eu tenho um divisor de tensão aqui, né, e eu preciso saber a tensão em cima desse cara aqui, ó. Então, aqui, para esse caso, eu teria duas formas de calcular essa tensão aqui. Tensão VAB, né, que está sendo chamado. Eu poderia achar a resistência total, depois achar a corrente total aqui desse circuito, e aí multiplicar a corrente pela resistência B e achar o valor de VAB, né? Ou eu posso também fazer pela
regra do divisor de tensão. Tá? Então, vamos fazer pelas duas formas. Opa. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, o R total vai ser RA mais RB, que vai dar, ó, o RA vale 6, e o RB 3. Então, total 9. 9 ohms. Né? O I total é a corrente que vai circular aqui. A corrente que vai circular aqui, o I total, será a tensão U, né? Dividido por RT, resistência total. Então, 18 dividido por 9. 2 amperes. Então, vai circular aqui uma corrente de 2 amperes. Essa corrente, ao passar pelo RB, né, vai criar a tensão VAB. Então, RB vezes a corrente, e no caso aqui, a corrente que passa pelo RB, que a gente chamou de IB, é a corrente total, né? Só tem essa corrente. Então, VAB aqui, para esse caso, vai ser 3 vezes 2, igual a 6 volts. Né? Se a gente aplicasse aqui a regrinha do divisor de tensão, essa tensão seria calculada assim. A tensão total U vezes a resistência RB dividido por RA mais RB. Vai ficar 18 vezes 3 dividido por 6 mais 3. Jogar na calculadora, 18 vezes 3 dividido, a parênteses, 6 mais 3. 6 também. 6 volts. Né? Então, tem essas duas formas aqui para identificar a tensão nesses dois terminais aqui, fornecida pela fonte de tensão. Né? Então, a fonte de tensão vai contribuir com 6 volts aqui em cima de RB. Agora, a gente, para saber a tensão total, né? Aqui, ó, a letra A está errada, porque aqui já está dizendo que é 6 volts, mas tem a contribuição também da fonte de corrente. Né? Então, também nós temos que analisar a fonte de corrente. Então, pela fonte de corrente, vai ficar dessa forma aqui, ó, o circuito. Eu vou eliminar a fonte de tensão, ela é eliminada com um curto-circuito, né? Aí aqui vai ficar o RA. Aqui vai ficar o RB. RC. E aqui minha fonte de corrente. Corrente I, né? Então aqui, ó, aqui vai ficar um pouquinho diferente, né? Porque eu já tenho um circuito em paralelo, não é só em série. Então aqui, ó, como que vai ser? A corrente vai sair aqui da fonte, chegou aqui no nó, né? Chegou aqui no nó. Aí chegou aqui no nó, ela vai se dividir, né? Parte vai vir para o RA e parte vai descer aqui no RB, que eu vou chamar aqui de IB. Então, o que interessa para a gente é essa corrente IB, que aí eu aplico essa formulinha aqui, ó, e aí a gente vê a contribuição de VAB, a contribuição dessa fonte para achar essa tensão VAB aqui nesse resistor. Então, vamos lá. Então, aqui eu posso utilizar a regra do divisor de corrente. Né? Então, para esse caso, IB vai ser igual a I, que é essa corrente total aqui, que é 3 amperes, vezes RA, eu tenho que multiplicar pelo resistor oposto, dividido por RA mais RB, para esse caso. Né? Então, aqui como é que vai ficar? 3 vezes 6, que é o RA, dividido por RA 6, e o RB é 3. Então, aqui vai ficar 18, dividido por 9, 2 amperes. Então, o IB vale 2. Então, para esse caso, VAB
né? VAB vai ser RB vezes IB. O RB é 3, o IB é 2, 6 volts, né? Então, o total, vamos dizer assim, a tensão total VAB, né? O total de VAB vai ser 6 mais 6, né? Que cada um contribuiu com 6 volts. Então, aqui, 12, letra D. Aqui, então, aplicamos o teorema da superposição. Vamos ver se tem alguém falando alguma coisa. O Ricardo está com problema, o João volta daqui a pouco. Beleza. Muito bem, vamos fazer mais um aqui. Vamos fazer o 10 aqui, ó. Então, 10 ele quer saber o seguinte. Atente para o circuito representado na figura a seguir. A tensão elétrica sobre o resistor de 6 ohms, mostrada no circuito aqui acima, aqui seria abaixo, né? Circuito abaixo, na figura abaixo, em volts é igual a... Então, quer saber qual que é a queda de tensão aqui, né? Qual que é o V aqui. Então, para a gente achar o V, da mesma forma, lei de Ohm, né? Ó, R vezes I. Então, eu tenho que achar aqui, ó. Vou considerar que a corrente vai sair dessa fonte que vai estar nesse sentido. Corrente I. Tá? Vou chamar essa corrente I. Então, essa corrente vezes a resistência de 6 ohms vai me dar o valor total, né? Só que aí agora eu tenho que saber o valor dessa corrente, né? E para saber o valor dessa corrente, eu tenho que utilizar o teorema da superposição, né? Porque eu tenho duas fontes de tensão aqui, ó, essa de 16 e essa de 2 ohms, 2 volts, né? Então, é como elas não estão em série, né? Ou em paralelo puramente, não é possível eu fazer a soma delas, né? Não é possível fazer a soma delas. Então, tem que fazer a análise verificando a influência de cada um. Então, vamos lá. Então, vamos fazer a análise verificando a influência da fonte de 16 volts. E aí, a gente vai eliminar essa fonte aqui de 2 volts, primeiramente. Vai ficar aqui, resistor de 6. Aí, a fontezinha que eu vou substituir por um curto-circuito. E aqui, o resistor de 2 ohms. Então, aqui 4, 2 e 6. E aqui 16 volts. Então, a corrente que vai sair por aqui é a corrente total, né? I total. Para esse caso aqui. Então, se eu achar a resistência total, eu consigo calcular o I total dessa corrente. E aí conseguir descobrir a contribuição dessa fonte para essa tensão no resistor de 6 ohms. Então, bora lá. Então, a resistência total para esse caso, ó, eu tenho aqui 4 em paralelo com 2, né? E aí o resultado desse paralelo eu somo com 6, que vai ficar em série e acha a resistência total. Então, aqui vai ficar 4 paralelo a 2, mais 6. Esse vai ser o meu R total. Então, será 4 vezes 2 dividido por 4 mais 2. Mais 6. O R total será 8 dividido por 6 mais 6. 7,3. 7,33 ohms. Então, aqui é o R total. E o I total será a tensão sobre o R total. Então, será 16 dividido por 7,33. Então, aqui, 16 dividido pelo último resultado,
2,18. 2,18. Opa, volts não, ampere, né? 2,18 amperes. Então, já descobrimos que a corrente que vai passar pelo resistor de 6 ohms, né, a corrente total, por influência dessa fonte de 16 volts, será 2,18 amperes, né? Então, se eu jogar na fórmula aqui, né, lei de Ohm, eu vou conseguir achar essa tensão em cima desse resistor aqui, tá? Esse V aqui. Vou chamar aqui de VL, tá? VL para diferenciar do V das fontes. Então, o VL vai ser, o R é 6, e o I, para esse caso, 2,18. VL será, isso aqui vezes 6, 13,9. 13,09 volts. Né? Então, achamos a contribuição da fonte de 16 volts. Agora, vamos ver a contribuição da fonte de 2 volts. Então, da fonte de 2 volts, o circuito ficará dessa forma. Opa, vamos lá. Então, aqui o circuito ficará nessa configuração. Então, aqui, 2 volts, 2 ohms, 4 ohms e 6 ohms. Então, aqui nesse caso, 6 está em paralelo com o 4, né? E aí, ó, aqui, o que eu vou ter que fazer? A corrente aqui vai sair da fonte, vai chegar no nó e vai se dividir. Parte vai passar por aqui, vamos chamar aqui de IL, e parte vai descer aqui no resistor de 4 ohms, né? Chamar aqui de I total. O I total vai se dividir em IL e uma corrente aqui em 4 que não me interessa. Então, para mim achar o I total, tem que fazer a resistência total. Nesse caso aqui, o R total será 6 em paralelo com 4 e o restante mais 2, né? Então, o R total será 6 vezes 4, dividido por 6 mais 4, mais 2. Isso aqui dá 6 vezes 4, dividido por 10. 2,4 mais 2, 4,4, né? 4,4 ohms. Né? O I total será a tensão total por R total, 2 dividido por 4,4. 2 dividido pelo último resultado, 454,54 vezes 10 a menos 3, né, milho. Então, 4,54,5 miliampere. Né? Então, aí, ó, o I total aqui vai ser esse valor aqui, quase meio ampere. Então, aí vai se dividir. Né? Se dividindo, eu consigo aplicar aqui o teorema, a regra do divisor de corrente, né? Então, a corrente total multiplicada pelo resistor oposto, que é 4, dividido pela soma dos dois. Quanto que vai dar aqui? E L é igual a corrente total é 4,5 vezes 10 a menos 3 vezes 4, dividido por 10. Alguém chegou. Então, para esse caso aqui, o IL será, vamos jogar na calculadora, né? Esse valor aqui vezes 4, dividido por 10.
181 vezes 10 a menos 3, então 181 miliampere. Então descobrimos a corrente que está passando aqui pelo resistor de 6 ohms. Tá? De 6 ohms. Mas aqui, ó, a gente tem temos que fazer uma análise, tá? Um pouquinho diferente aqui. Olha aqui. A corrente aqui que nós identificamos, esse IL, ele está num sentido oposto à corrente que a gente identificou aqui, ó, pela fonte de 16 volts. Né? Então, o que vai acontecer? Esses valores vão se subtrair. Né? Esses valores vão se subtrair. Então, se eu tenho uma corrente aqui nesse sentido, que era de 2,18, né? 2,18, aqui eu tenho uma corrente de aproximadamente 0,18, né? 0,18. Que esse valor aqui é igual a isso aqui, ó. Né? A mesma coisa. Então, o que vai acontecer? Uma corrente vai estar oposta à outra. Hein? Então, elas vão se subtrair. Né? No caso, a corrente, essa corrente aqui que vai passar pela carga, vai ser a primeira corrente que a gente calculou, 2,18 menos esse 180 mil ou 0,18, que vai dar 2 amperes. Né? E aí, para achar a tensão total VL total vai ser o R, que é 6, vezes a corrente 2. Então, 12 volts. Esse aqui é o valor total. Né? Poderia calcular dessa forma. A gente encontrou aqui que a contribuição da tensão VL pela fonte de 16 volts foi igual a 13,09. Vamos achar a contribuição aqui da fonte de 2 volts, né? Que aí vai ser o quê? O R, que é 6, vezes esse L. Ó, R6 vezes 0,181. Vamos ver quanto que vai dar. Esse valor aqui vezes 6, 1,09. Ó, 1,09. Então, esse V aqui é 1,09 volts. Né? E aí a mesma coisa, né? Ó. Como esse VL aqui, ele está no sentido oposto desse cara aqui, né? Ó, a setinha como que está aqui, né? Então, esse 13 menos 9 vai ser subtraído desse 1,09, né? Que aí vai dar os mesmos 12 aqui que a gente fez, né? Pela corrente, tá? Então, para esse caso aqui, a resposta correta, letra C. Pessoal, tá tudo bem aí? Estão me ouvindo tranquilo? Estão muito quietinhos hoje. Tudo tranquilo. É o frio? É o frio? Tudo tranquilo, professor. Vendo aí esse cálculo aí, pensando aqui, meu Deus. Tá puxado, né? Eu falei para vocês que ia ficar mais difícil. Essa aqui é a superposição. A superposição é bem trabalhosa mesmo. Muito trabalhoso. Vai ver que tem coisa mais simples de se fazer. Beleza. Tá? Então, muito bem. Eu não vou... Depois eu respondo os outros, tá? Vou passar um circuitinho para vocês aqui, que tem um pouco a ver com esse aqui do exercício 5, que é circuitos em ponte. Ó, se eu tiver um circuito assim, pessoal, ó. Alguém chegou. Circuitos em ponte.
eu colocar aqui um amperímetro. Então, aqui, pessoal, tem um circuito em ponte, ó. Nesse circuito aqui, que ele é muito utilizado, quanto será a corrente que vai passar aqui por esse amperímetro? Vou colocar aqui, qual que é a corrente que esse cara aqui vai medir. Tá? Quero saber aqui qual que é o I que vai passar aqui. Alguém tem alguma sugestão de como calcular isso aqui? Boa noite, Divino. Tudo jóia? Beleza, professor. Beleza. Então, pessoal, ó, olha aqui, passar uma dica para vocês aqui. Como que funciona esse circuito aqui? Isso aqui é um chamado circuito em ponte, né? Em ponte H, que parece um H, né? A associação dos resistores aqui parece um H. Então, veja bem. Aqui tem uma manhãzinha que eu descubro se vai ter corrente passando aqui nesse amperímetro ou não vai ter corrente passando, tá? Se ela vai ser zero ou vai ser diferente de zero. Então, qual que é a relação que eu uso aqui, ó? Eu faço essa comparação aqui, ó. Se R1 dividido por R2 for igual a R3 dividido por R4, então aqui a corrente, para esse caso aqui, essa corrente I vai ser igual a zero. Então, aí eu digo que essa ponte H está em equilíbrio. Tá? Está em equilíbrio. Isso aqui cai muito em concurso, pessoal. E é muito utilizado para medir temperatura. Tá? Então, aí, ó, vamos ver se vai bater. 96 dividido por 8, 12. E 1.200 dividido por 100 por 12 também. Então, essa relação é igual, né? 12 é igual a 12. Então, a corrente que vai ser aqui vai ser igual a zero. Porque a minha ponte está em equilíbrio. Ok? Ficou claro aí? Ok. Então, aí como que esse circuito aqui mede temperatura? Em algum ponto aqui dessa ponte é colocado um resistor variável. Lembra que eu falei para vocês de resistores variáveis? Normalmente é colocado aqui um resistor NTC. O que é um NTC? É um resistor que ele varia de acordo com a temperatura. Tá? Ele varia o valor de resistência dele de acordo com a temperatura. Então, vamos imaginar o seguinte. Se esse circuito estiver instalado, né, em algum medidor de temperatura no ambiente que esteja, vamos supor, 25 graus, né, 25 graus Celsius, esse NTC aqui vai estar com 8 ohms, e aí a gente viu aqui pela relação aqui, R1 dividido por R2 e R3 dividido por R4, vai dar igual, então a corrente aqui vai ser zero, certo? Mas se a temperatura variar em algum momento, essa resistência NTC aqui vai variar. Então, esses 8 ohms aqui, ele pode mudar, sei lá, para 15 ohms.
né, para 15 ohms. Aí, a minha ponte saiu do equilíbrio, certo? Então, aí vai circular, aqui já não vai ser mais zero, vai ser algum valor aqui que vai circular de corrente, né? Então, aí, existe uma relação aqui, né? Se a corrente que circular aqui, sei lá, estou dando um chute aqui, for 1 ampere, quer dizer, então, que variou de 25 graus para 27 graus, aumenta 2 graus. Né? Se for 2 ampere, que vai circular aqui, né, 2 ampere, opa, então aumenta mais 4 graus, aí foi para 29 graus. Ok? E aí, da mesma coisa, se a tensão, se a resistência baixar, aí vai ter uma variação na corrente aqui também, né? Abaixar menor que 8, né? Que 8 é o equilíbrio. Aí a temperatura vai cair também, sei lá, para 23 graus, dependendo do valor que cair. Eu coloquei 27 graus. E, pessoal, então esse aqui é um circuito em ponte, tá? Que é utilizado para medir temperatura. Simples e bem usual aí, tá? Alguma dúvida? De boa, prof. Gravem isso aqui, ó. Circuito em ponte. Se essa relação aqui for satisfeita, né? R1 aqui, ó. R1 dividido por R2 igual a R3 dividido por R4, né? Se for satisfeita, a corrente aqui nesse meio aqui da ponte H é igual a zero, né? E é igual a zero. Né? Eu tenho que ficar ligado que, às vezes, em alguns livros, a apostila, tá assim, ó. Em vez de o R1, aqui está o R2, o R3 e aqui o R2, né? Aí você tem que levar isso em consideração, né? Você tem que dividir esse aqui por esse, né? Então, aqui nesse caso seria R1 dividido por R3 e R2 dividido por R4. Só muda o nome dos caras aqui, você tem que sempre fazer essa divisão, tá? Gravem isso aí, porque isso aqui vocês vão ver muito esse circuito em ponte aí, e aí vão achar que é bem complexo, mas fazendo essa relaçãozinha aqui, você consegue desvendar como que esse circuito funciona. Tá? Beleza. Medidor, eu acho que tem, não sei ainda se o sensor de ar-condicionado ainda usa. Tinha alguns aparelhos de ar-condicionado que utilizavam um circuitinho parecido com esse, para medir a temperatura ali, que você programa, e aí ele fica atuando lá para verificar se a temperatura que você programou lá, ela foi atingida ou não. Eu acho que hoje as tecnologias que tem deve ter um pouquinho mais de aprimoramento aqui. Beleza. Pessoal, vamos fazer o seguinte, então, 8h15 agora. Vamos fazer uma pausazinha. 8h30 estamos de volta, pode ser? Só o ouro, professor. Beleza. Muito bem, então. Aí, 8h30 a gente fala sobre teorema de Thevenin. Beleza. Vamos lá, interromper.